Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular. E hoje a gente vai falar sobre Menu Off Canvas, que é um efeito muito utilizado principalmente em dispositivos móveis, que é basicamente um botão ou um link e que quando a gente clica nele, ele vai arrastar o conteúdo e vai trazer em um determinado lugar, seja lateral, no topo onde você quiser, vai trazer um slide, ou seja, uma neve. E essa neve vai ser utilizada como menu de navegação. Então é um efeito bem bacana, diferente do que eu ensinei alguns dias atrás. Esse efeito ele arrasta o conteúdo e ele é muito mais dinâmico e muito mais funcional. Então hoje eu vou ensinar para vocês como criar esse efeito de uma forma mais produtiva e gerando mais performance utilizando a propriedade CSS3 do 3D Transform, que é bem suportado pelos navegadores, tirando a marmota do Internet Explorer, mas o Edge que veio aí para arrebentar promete já ser muito promissor e já está suportando a funcionalidade. Se você quer saber mais funcionalidades ou coisas que funcionam ou não no seu navegador, basta entrar no portal Can I Use e procurar a propriedade que você deseja. Então vamos lá, pessoal, vamos dar o início então à criação desse efeito. Aqui eu estou utilizando, eu fiz um import aqui da minha biblioteca do jQuery e aqui eu iniciei um style zerando as minhas margens minhas margens e meu padding e utilizei um font family Arial para não ficar uma fonte feia, né, uma marmota. Aí, pessoal, é o seguinte, para a gente começar, percebam que eu não tenho nada aqui, ó, estou com o meu local host aberto aqui no Menu Off Canvas, não tenho nada. E para a gente dar início a essa estrutura, eu vou criar um article aqui na minha body. Eu não vou criar links externos para que não fique complexo e também vocês consigam visualizar melhor. Lembrando que também eu não vou ficar utilizando muita estilização para a aula não ficar muito grande e eu vou criar basicamente o efeito para que vocês consigam reproduzir e cabe a cada um de vocês estilizar de acordo com o que vocês queiram, ok? Então vamos lá, eu vou criar aqui um article e vou dar um ID para ele de Warper, ok? Warper. E aí eu vou fechar o meu article aqui. Depois que eu fechar esse article, eu vou vir aqui e criar uma section. E essa section vai abrigar justamente o meu main, que vai corresponder à parte de estrutural do nosso layout, ok? Dentro desse main, eu quero ter duas coisas. Uma nav com ID nav e quero ter também uma outra section com o ID content, que vai abrigar o nosso conteúdo ou o conteúdo que vocês quiserem colocar aí, ok? Então, bem básico, dentro do meu main eu tenho uma nav e tenho uma section. E dentro do Warper eu tenho a main, a nav e a content, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, nessa nav eu vou criar um reference e aqui eu vou colocar justamente uma class que nós vamos utilizar depois pelo jQuery, que é a ToggleNav, ok? E vou criar uma class btnclose, que nós vamos atribuir os estilos daqui a pouco no CSS. E aqui eu vou escrever X, para ser justamente uma área que corresponda ao clique, ou seja, para a gente fechar a nossa nav, ok? E aqui eu vou escrever um H2, menu principal, vou fechar o H2 e vou escrever um parágrafo. Você pode inserir uma lista de links nesta área. Ou seja, é só para que vocês se lembrem que essa área é justamente a área onde vocês podem inserir links ou o conteúdo que vocês quiserem relacionado à navegação, ok? Lembre-se da notação nav. Outra coisa, aqui na content eu vou criar também um link. Então, a reference class ToggleNav, vou utilizar a ToggleNav também e btnNav. Na de cima a gente utilizou btnclose e essa btnNav. Por quê? Aqui vai ser justamente a notação de menu, ou seja, o link que você vai clicar para abrir essa nav. E aqui nós vamos utilizar um P e vou escrever todo o conteúdo permanece nesta área. Lembrando que isso não é obrigação, mas só para que vocês consigam visualizar melhor o efeito. Então vamos lá, eu tenho o menu principal, aqui é uma lista de links, um menu onde a gente clica e esse conteúdo é arrastado depois que a gente clica no menu e a neve aparece aqui na parte esquerda. Então, essa é a estrutura HTML que nós vamos utilizar, ok? Então, vou só dar uma compactada aqui, beleza. Agora, pessoal, percebam o seguinte, eu estou aqui na minha tag Style, eu só atribuí esse asterisco para aplicar em todo o documento e agora eu vou ensinar um hack aqui para vocês. Eu imagino que alguns já conhecem, mas eu vou explicar. Nós vamos criar a propriedade WebKit Box Sizing e nós vamos colocar Border Box. O que isso vai fazer? Ele vai capturar o padding e
as bordas daquele determinado elemento e não vai atribuir isso à largura do elemento. Ou seja, o cálculo fica muito mais dinâmico e fica muito mais automatizado. Então é interessante a gente utilizar essa propriedade, porque ele não vai incluir na largura do elemento. Então, para funcionar nos demais navegadores, vamos colocar MozBoxSizing Border Box, ok? E para outros, vamos colocar Box Sizing Border Box. Bem tranquilo, não? E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a estilizar essas classes que a gente chamou aqui embaixo. A primeira é a Warper, ok? É o ID. Então, nós vamos estilizar esse Warper. A primeira coisa é que ele vai ter um Position relativo e ele tem que ter um Overflow Hidden. Por quê? Quando o nosso slide aparecer, esse Overflow tem que ser Hidden para que ele esconda a barra tanto horizontal como a nossa barra vertical, ok? E agora vamos dar um IDIF para ele, um IDIF de 100%, para ele corresponder ao tamanho total da largura do nosso doctype. E agora eu vou colocar um height de 1000 pixels para que ele quebre a página e gere para nós esse scroll aqui, para que a gente consiga depois movimentar e ver se a nossa neve não está quebrando. Isso é muito importante para testes para móvel também. Agora vamos criar um main. Vamos estilizar o nosso main aqui. Então nós estilizamos a nossa Warper, que contém a nossa section, e agora vamos estilizar o nosso main aqui, ok? Então a primeira coisa é colocar um IDIF para ele de 100% e um height de 100% também. E agora vamos colocar um position relativo, ok? E agora nós vamos aplicar as propriedades que eu tinha dito para vocês anteriormente. A primeira é o WebKit Transform, ou seja, nós não vamos utilizar Animate, ele vai forçar a GPU e a gente vai conseguir ter uma animação bem mais suave, principalmente para celulares. Então, Translate X no eixo X, 0, ok? Agora vamos copiar isso daqui, essa propriedade Transform, vamos replicar, ok? É isso que a gente vai ter. Agora eu vou copiar essas duas propriedades e vou dar um Ctrl V aqui. Só que diferente da outra, nós vamos colocar Translate 3D e vamos colocar 0, 0, 0. Quando é 3D, ele vai trabalhar com 3 eixos. Eixo Y, X, Y e Z. Então a gente tem X, Y e Z. Aqui a gente só tem o X ou tem o Y quando a gente trabalha no inverso 2D. Então Translate 3D, 0, 0, 0, ok? É isso que a gente vai ter do WebKit Transform aqui. Agora, nós vamos criar uma outra propriedade chamada WebKit Transition. E agora nós vamos atribuir ao WebKit Transition 300ms is all. Ou seja, ele vai aplicar essa propriedade para nós, inclusive nos celulares. Então a gente vai conseguir ter uma dinâmica muito boa quando você estiver abrindo esse menu no seu celular. E para que a gente consiga visualizar o backspace, não consiga visualizar o backface do nosso 3D, nós temos que atribuir o backface visibility hidden, para que ele não visualize o backface que a gente tem do Translate 3D, ok? Então, para funcionar, WebKit e backface. E agora, vamos colocar um padding de 3% e 6% mais ou menos, para a gente conseguir ter um resultado bacana. Vou comprimir isso daqui, eu só vou separando para que vocês compreendam, ok? Mas não precisa. Agora, a gente mexeu na nossa Warper, nós mexemos no nosso main, agora a gente tem que aplicar a transformação que vai acontecer. Se aquele começou em 0, agora ele vai atribuir 300 pixels que vai corresponder à nossa neve. Então vamos lá, vamos criar uma class showNav e vamos atribuir ao ID main. Então vamos lá, vamos copiar essas classes aqui, que é a da transformação do nosso translate, ok? Aqui, WebKit, transform, blá blá blá. Aqui no Translate X nós vamos colocar 300 pixels, ok? Aqui da mesma forma e aqui vamos colocar 300 pixels também. E aqui no Translate 3D 300 pixels, ok? Então tudo aqui começou em 0 e aqui ele foi para 300, ok? Então é basicamente, ele vai começar em 0 e depois ele vai atribuir mais 300 mostrando a nossa neve. Bem tranquilo, não? Agora vamos configurar. Como nós configuramos o nosso main, vamos configurar a nossa neve, que corresponde ao terceiro ID que nós temos aqui. Configuramos a Warper, configuramos o main e agora nós estamos na neve. Vamos dar um IDIF para ela de 300 pixels, porque nós atribuímos ao Translate. Vamos colocar um height de 100% para que ela não quebre na hora que a gente estiver em mobile descendo o scroll, por exemplo. E vamos colocar um Position Absolute para ela se tornar referente àquele
position relativo que nós tínhamos. Vamos zerar a margem de topo e vamos dar um left, pessoal, de menos 300 pixels para ela começar antes da página de forma negativa e não apareça. E o background nós vamos colocar um azul. Eu escolhi essa cor porque eu achei ela bacana, 438 BCA, acho que é uma cor bacana, mas escolham aí que vocês gostarem. Um padding de 25 pixels e um color FFF, ok? Bem tranquilo. Agora, para a gente ficar bem mais bonito, vamos só dar uma configuração nesse btn close. Então vamos lá, btn close, e agora eu vou chamar aqui, bem tranquilo no CSS, color FFF, font size 25 pixels, border, vamos colocar 2 pixels, solid FFF, vamos colocar um padding de 1 pixel, 11 pixels, 4 pixels e 10 pixels, ok? E vamos dar um width de 38 pixels, para que a gente consiga ter como se fosse um X circular, para a gente clicar na impressão de um botão pelo menos. E o margin button vamos colocar de 20 pixels, um display block, que é muito importante, um border radius de 50 pixels e um text decoration de none. Bem tranquilo, né? Só para a gente zerar. Se a gente der um Ctrl S e der um F5, a gente vai ter mais ou menos esse resultado. Não é o objetivo dessa aula estilizar demais, mas é para que vocês compreendam o conceito do efeito. Se a gente clicar, a gente não tem nada. Então agora, vamos para a parte do nosso JavaScript. Então, o HTML bem básico e o CSS somente esse daqui para a gente dar essa estilizada simplesona. Agora, pessoal, o que nós temos que fazer é criar o nosso script para que isso consiga gerar vida. Primeira coisa, vou criar o meu script aqui, a tag script, ok? Abre e fecha, script. Beleza, bem tranquilo. Agora aqui, logo abaixo do script, eu vou abrir o cifrão, aspas simples, abre cifrão, function, e vou abrir aqui a minha function, ok? Bem tranquilo. Vou dar os 2 pontinhos aqui, só para finalizar. Agora, eu vou abrir um cifrão, cadê você? Cifrão, vamos colocar .toggleNav, que é a classe que eu tinha criado no início da aula, e agora eu vou atribuir esse toggleNav à função de click, ou seja, no momento do clique, ele vai executar uma function do element, que nós vamos chamar de e aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa function, eu vou dar um e.stop propagation, abre e fecha. O que isso vai fazer? E vou criar aqui uma função toggleNav, que nós vamos chamar lá embaixo. Esse element stop ele vai fazer com que a nossa função que está atribuída ao elemento, ela pare a propagação no momento que depois executar o clique, ok? Bem tranquilo. Ou seja, ela vai parar de propagar depois que a gente executar essa ação do clique. Agora, nós vamos dar um cifrão, abre aspas simples, hash main, que é a nossa div main, que corresponde a section aqui, e vamos dar um clique, ou seja, na ação de clique, ele vai executar uma outra function nesse element. E aí, nós vamos fazer o seguinte, abriu, fechou aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma var target, assim como a gente fez na aula de parallax, e aí eu vou atribuir a esse parallax ao element.target, ou seja, ele vai capturar as informações do elemento que estão associados. Ou seja, as informações que estão associadas a esse elemento. Quando ele fizer isso, ele vai gerar uma condicional e que se for diferente, esse target vai ser um closest da nossa hash nav.length and cifrão, abre aspas simples, hash warper. Has class, abriu, show nav, e vamos chamar aqui a toggleNav. Deixa eu fechar aqui, toggleNav. Aí se a gente der um Ctrl S, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Por que isso aqui é importante? Eu acrescentei essa função que é a seguinte. Muitas pessoas reclamam que quando a gente
tem por exemplo, um menu desse que a gente clica no botão, ele abre na lateral. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade para clicar no X. Com essa função, ele vai verificar se a nossa tag Warper ela tem realmente a tag Show Nav, ou seja, se realmente está aberto a nossa nav. Se ela realmente estiver aberto, se ele clicar na área branca, na área de fora, ele também vai conseguir fechar, ou seja, ele não fecha somente pelo X, ele consegue fechar também pela área externa. Por isso que a gente precisa dessa condicional para verificar se ela realmente tem essa classe ShowNav e para a gente executar a função de fechamento, ok? E agora, nós vamos criar uma function aqui e ela vai chamar a ToggleNav, que é justamente essa função que nós criamos aqui para executar a toggle, a navegação, executar a nav na nossa lateral. Agora, vou dar um if e aqui vou criar um cifrão e dentro desse cifrão vou criar a hash warper, ok? E vou dar um ponto hasClass se ela tem a classe ShowNav, ou seja, se ela tiver a classe ShowNav, ela vai executar para mim a seguinte propriedade. Deixa eu tirar. Vai executar para mim a seguinte propriedade: cifrão, aspas simples, warper, ponto, remove, class, show, nav. Ou seja, se ele tiver a classe ShowNav, ele vai remover a classe ShowNav. E agora, nós vamos dar um else e vamos copiar isso daqui. E ao invés agora dele remover, ele vai simplesmente adicionar a classe, ou seja, add class. E aí, se a gente visualizar aqui, deixa eu voltar essa área aqui. Então, olha só, a gente pegou e aqui a gente verificou se a class Warper tem realmente a ShowNav. E a gente precisa remover essa classe quando a gente clicar e tiver a ação de clique na ToggleNav, que é no caso o nosso botão de X ou o nosso botão de menu que nós criamos para abri-lo. E aí, aqui no else, caso contrário, ele vai adicionar. Ou seja, se ele não receber essa ação, ele vai adicionar a ShowNav e mostrá-la para nós. Se a gente der um Ctrl S e der um F5, provavelmente faltou alguma coisa, vamos dar uma olhada. No Expected Token, vamos verificar aqui. Function, cifrão function, cifrão ToggleNav.click, function element, fecha esse daqui que não existe, esse daqui também, vamos dar uma olhada. E aí, é isso daí, pessoal. Tinha acrescentado dois parênteses aqui, eles não existem porque eles são fechados aqui embaixo. E aí, pessoal, a gente tem isso daqui. Se a gente clica no menu, ele abre esse menu principal. Se a gente fecha, ele fecha. Se a gente clica no menu, a gente pode fechar também da mesma forma que a gente consegue fechar, ok? Então, bem bacana. Vamos dar uma conferida por aqui. Ponto click, function, element, var target. Então, Ctrl S, salva. E agora, vou lá. Ou seja, pessoal, a gente clica no menu, a gente pode fechar. Se a gente clicar no menu, a gente fecha também pela área branca e ele volta ao normal. O mais bacana é que ele arrasta o conteúdo e a gente não tem uma distorção, ou seja, ele não vai para trás da nossa div e isso daqui ainda está como position absolute. Então a gente fecha pelo X ou a gente clica no menu e a gente pode clicar fora e ele fecha também. Muito doido esse efeito, muito tranquilo de se fazer, só precisa ter uma atenção e alguma outra função ou sinal ali, mas é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, deixem um comentário de vocês aí abaixo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário lá no Facebook. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, valeu!